Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Simone, estou participando aqui com o maior prazer do Congresso Internacional Educate, aqui em Recife, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa pesquisa, esse trabalho, engajamento estudantil a partir da participação em uma rede de pesquisa colaborativa, dentro do eixo Boas Práticas na Educação e Engajamento Estudantil. Na realidade, somos 3 autores, né? Eu sou doutora em Educação Matemática e Educação Tecnológica pela UFPE. Então, além de mim, Cláudia Simone, nós temos uma parceira, Maria do Rosário Gomes da Mota, que é a segunda autora, e ela também participou dessa pesquisa junto comigo durante um bom tempo. E o nosso querido professor, né, orientador, Sérgio Abranches, que é o nosso coordenador da pós-graduação do Enumatec. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Nesse estudo, as boas práticas estão ligadas ao currículo e às suas implicações conceituais, identificando os sentidos e significados e algumas abordagens que levam em consideração a complexidade e a multidimensionalidade desse campo educacional, considerando as redes de aprendizagem no contexto das tecnologias digitais e também o potencial de engajamento estudantil. O nosso problema de pesquisa, a gente vai buscar a resposta para essa pergunta, né? Qual o potencial de engajamento estudantil numa rede de aprendizagem a partir desses elementos curriculares inovadores? Vamos falar um pouco do aporte teórico. Então, para discutir currículo, a gente traz Sacristã, Educar e Viver na Cultura Global, Almeida, Silva e Valente para discutir a web currículo, né, que é a integração das tecnologias e a cultura digital. Trazemos também Macedo e Macedo, que discute atos de currículo, e Zabala, que traz esse enfoque globalizador e pensamento complexo, inspirado em Morin, e Santos e Amorim, para discutir esse currículo em rede, que a gente tanto está defendendo, e dentro dessa perspectiva curricular de inovação e engajamento, a gente traz Galo e Oliveira, que é o meu próprio trabalho também de tese de doutorado, que é currículo rizomático e multiplicidade de saberes. Agora, o aporte teórico em relação ao engajamento, nós trouxemos Martins e Ribeiro, que discute o conceito de engajamento estudantil e ambos ressaltam os fatores que conduzem a esse processo de interação estudante e instituição de ensino, buscando esse ensino que engaja os estudantes no sentido de pertencimento. A gente traz também Melk e Padilha, que salientam a integração das tecnologias digitais com o uso das metodologias ativas, junto com coreografias didáticas, né, que propiciam aos seus estudantes esse engajamento, trazendo diferentes recursos e métodos. E vamos começar então pelo conceito de engajamento que a gente traz no nosso trabalho, que abrange o tempo dedicado às atividades acadêmicas pelo estudante, o seu envolvimento nas atividades, sempre levando em consideração as dimensões psicológicas e comportamentais sobre esse tempo de estudo. Martins e Ribeiro, não é? Nosso objetivo geral, então, é identificar o potencial de engajamento estudantil a partir desses elementos curriculares inovadores nessa rede de aprendizagem. Em relação à nossa metodologia, fizemos uma pesquisa etnográfica, né, com base em Heine, e com essas metodologias apropriadas no contexto comunicacional,
utilizando redes como modelos de uso da internet. E nesse contexto digital que a gente fala, oportuniza essas práticas inovadoras que suscitam da gente essas observações, essas imersões sistemáticas, investigações participantes, identificando justamente essas interfaces interativas. E lá nós buscamos as conversações criativas desses participantes, essas interações com base no diálogo e desses comportamentos que são fenômenos da cibercultura, numa plataforma chamada Edmodo. Os sujeitos que participaram da nossa pesquisa numa primeira fase foram cerca de 435 estudantes da educação básica, de escolas públicas, de vários estados do Brasil, em especial São Paulo, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, além de Pernambuco, contando com a participação de 26 professores, mas também coordenadores, gestores de universidades brasileiras. E vivenciando esse currículo em rede, que nós vamos descobrir o que é exatamente que a gente está conceituando currículo em rede. Se esse currículo em rede é inovador, o que é necessário então para ser uma inovação pedagógica, para que essa inovação ocorra, né? A gente acredita que uma ação do professor ou dos professores em relação aos seus estudantes, na busca desse engajamento no processo de corresponsabilidade pela sua aprendizagem e também conectando cada vez mais pessoas, aproveitando essa inteligência coletiva, essa sabedoria coletiva. Então, o desenvolvimento de trabalhos com projetos é outro aspecto inovador, principalmente desses cenários, né, da cibercultura, investigando os alunos e a sua capacidade de pensar e refletir, experimentar, investigar, com base em problemas, na resolução desses problemas, na perspectiva da autonomia, criticidade, com novos conhecimentos. E isso, sem dúvida, é muito inovador, né? Porque é mais do que um salto tecnológico. Trata-se de um movimento pedagógico e curricular. E essa experiência, então, né? Nós criamos essa rede colaborativa híbrida numa plataforma Edmodo, que tem as suas características no seu desenho didático de intencionalidade educativa, e fomos desenvolvendo e ampliando as interações, interatividade, a partir do conceito de Marco Silva, nessa bidirecionalidade dessa resposta todos, com atividades online, mas também presenciais e com mediações desafiadoras. Essas imersões que geraram muitos extratos foram analisadas e fizemos um recorte dentro de um trabalho em relação à discussão sobre currículo, analisando, escutando, né, esses estudantes, suas narrativas digitais, fazendo um mapeamento também dessa rede. Então nós acreditamos o seguinte: em novas formas de ensinar e aprender nessa perspectiva inovadora de engajar, criando dentro dessa rede que tem vários aspectos, um grupo chamado Todos Juntos e Misturados. Nesse grupo, professores e estudantes de anos diferentes, idades diferentes, locais completamente distintos, eles vão trocando essas experiências, vão dialogando, construindo saberes, superando esses limites hierárquicos da sala de aula tradicional, na forma de ensinar e aprender, vencendo, né, os limites de tempo e espaço. Então, chegamos nos resultados dessa pesquisa. Essa rede, ela é considerada como uma rede de práticas curriculares inovadoras, porque com base na multiplicidade de saberes, esse currículo ele se torna elástico e tem influência de muitos autores, como a Beth Almeida, quando discute a web currículo, essa integração das tecnologias. A Edmia Santos também, quando discute o currículo em rede multireferencial. E também
esses trabalhos com coautoria possibilitaram o protagonismo dos estudantes em ações concretas e transformadoras, criativas e solidárias. Esse nível de engajamento nessa rede teve uma forte correlação entre o envolvimento dos estudantes, tanto nas atividades de sala de aula, como nas atividades extra-escola, né? Maior satisfação com suas próprias produções e nas suas narrativas digitais, usando as tecnologias. Eles iam contando esses processos, narrando a sua alegria em descobrir, em pesquisar, em produzir conteúdos. E os membros de diferentes instituições dessa rede dão esse depoimento da melhoria desse desempenho produzido através de coautoria, através da amplitude, né, desse conhecimento que sai por todos os lados. E essa rede é isso, ela promove esse currículo, né, que ele é expandido, e com essa postura investigativa de sempre querer saber mais, integrada a essas tecnologias, nós podemos dizer que os estudantes foram desafiados dentro do seu perfil de juventude digital. Foi importante se engajar no que a gente chama de comunidade de prática. Essa rede suscitou esse pensamento de uma comunidade de prática que, para Zaccarelli, gera um engajamento mútuo, ou seja, as pessoas se engajam em ações cujos significados eles vão negociando e empreendendo essa proposta conjunta, ou seja, um empreendimento conjunto com base nessa negociação conjunta. E esse processo de negociação, apesar de complexo, gera esse engajamento em rede. O desenvolvimento de um repertório, o desenvolvimento de repertório compartilhado, modos de fazer histórias com ferramentas, palavras e conceitos adotados numa própria comunidade. E isso é o que gera uma prática inovadora. Essa aí é a comunidade de prática baseada em Venger, só que no nosso trabalho a gente expande, né? O centro é a aprendizagem, a comunidade é a prática, a identidade e o significado, mas também nós envolvemos outros elementos do ambiente online, por isso que é uma comunidade de prática online, conectada em várias redes, com muitas interações nesse ambiente virtual. E aí é todo momento que os meninos saem, como vocês veem aí nos extratos e nas fotos dentro dessa rede, eles produzem os seus vídeos e vão postando, e outros alunos de outros lugares vão comentando, vão construindo outras, vamos dizer assim, conceitos, informações, e aí geram aplicativos e trabalham com robótica, trabalham com cinema, com rádio, com tudo que tem a ver com a tecnologia. E essa produção de conhecimento e de conteúdo em rede, ela é considerada currículo da tecnologia ou da cultura digital, né? Porque ela está aí sendo alimentada por um outro jeito de viver, de pensar, de agir. A web currículo, que traz o uso das TICs como um instrumento de emancipação, gerou essa expectativa em relação a esse currículo de rede, que a gente está chamando de rede rizomática. Aí mostrando um pouco dessa rede rizomática para vocês, ela começa com uma plataforma apenas, do Edmodo, e ela vai se expandindo, ela vai saindo, vai explodindo, vai se conectando com Facebook, com Google, Skype, WhatsApp, blogs, e-mail, YouTube e assim com as demais redes. E aí gera o currículo rizomático, né? Porque essa integração, ela não é um currículo, nenhuma rede linear, quebra essas hierarquias de forma heterogênea e diversa, com colaboração transdisciplinar, buscando, né, da interdisciplinar para a transdisciplinaridade. E esse é um enfoque desse pensamento complexo, com todas essas conexões e pontos. Os resultados, então, mais inovadores foram esses, né, da nossa comunidade de prática,
com planejamento colaborativo e gestão colaborativa, gerando engajamento crescente desses integrantes, um currículo com base nos projetos, esses estudantes engajados fazendo essas investigações, e a construção desse currículo rizomático sem amarras, sem demarcações, de natureza desterritorializada, proliferando sentidos, multiplicando significados, e aí as de trás Galo, que é o nosso autor, que fala desse currículo em contextos de colaboração e multiplicidade, baseada no rizoma de Deleuze e Guattari. Nossas conclusões é que o engajamento docente interfere também nesse engajamento dos estudantes, porque ele foi dos dois lados, um engajamento mútuo, e as instituições, com seus projetos, fizeram com que esse êxito fosse alcançado. E a contribuição para essa área é que os resultados do estudo apontam um outro modelo de educação no mundo contemporâneo, onde professores e estudantes aprendam juntos numa tríade de rede de aprendizagem rizomática, superando modelos de currículos prescritos para currículos rizomáticos, engajando estudantes numa pedagogia de nova geração, baseada em Figueiredo, e efetivando, então, múltiplas conexões também numa pedagogia rizomática. Muito obrigada e vamos abrir uma discussão.